longe tiveram as oportunidades de estarem próximo, né? E isso muito me alegra. Quantos queriam ter esta oportunidade, mas não tiveram? Mas Deus é bom. Deus nesse momento Ele entra como pai. Ele entra como mãe. E Ele não deixa ninguém triste. Ele acalma a tempestade. Ele equilibra o lar e não deixa ninguém triste. E se nesta noite você se encontra triste, eu tenho um recado de Deus para a tua vida. Tenha calma. A última palavra é a dele. A tua casa, a tua família estarão de pé. Você crê? Louvado seja Deus. Eu sou muito da adoração. Cadê minha pastora Giovana? Vem cá, minha pastora. Eu gosto muito de iniciar com adoração. Eu convido a vocês a abrir a Bíblia de vocês lá em Joel 1, 9 e depois nós vamos lá para o 2, 25. Enquanto isso, a nossa pastora vai estar entoando um louvor. Aleluia. Quantos de nós pedimos ao Senhor para passar em nossas casas e ficar, não é? Conforme você for achando, Joel 1, 9, vão se colocando de pé, vão preparando o terreno e vamos pedir ao Senhor que ministre sobre nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Você consegue cantar? Passa lá em casa, Jesus. Puxa essa adoração que você tem na aí. minha casa, Aleluia. cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. E mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Olha o que o Pai diz para você nesta noite. Filho, eu tô indo lá. Se você acredita, Em direção ao teu começa a pedir ao Senhor. filho, eu tô Se indo você lá. tem certeza que é isso que você quer, Não existe dilema. chama Ele neste As momento. promessas não morreram. A Chama Ele está para de perto pé. de você. Não perca a tua Vai fé. começar por você. Talita cum, Aleluia. levanta. Aleluia. Talita cum, levanta. Tem vida. Tem vida. Tem vida. Tem vida. E passa lá em casa, Jesus. Enquanto você estiver aqui, Ele vai estar passando lá na tua casa. Enquanto você estiver aqui, Ele vai estar arrumando o que você achou que estivesse perdido. Enquanto você estiver adorando, Ele vai lá na tua casa e vai resgatar. Ele vai tirar tudo que está difícil de você fazer e Ele vai fazer. Aleluia! Louvado seja Deus. Joel 1, 9. Coloca aí no telão, fazendo um favor, mídia.
Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer em Joel 1:9, vai nos dizer isso. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministraram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados. A terra está seca. O trigo está destruído. O vinho novo acabou. O azeite está em falta. Desesperam-se agricultores, choram produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. Porque a colheita foi destruída. Vamos dar um salto lá para o 2:25. E no meio desta situação, o Senhor entra com tua voz poderosa. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devorador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês, vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Nunca mais o meu povo será humilhado. Vocês conseguem repetir comigo essa palavra? Nunca mais o meu povo será humilhado. Louvado seja o nome do Senhor. Tome teu assento. Aleluia. Amados, esse livro de Joel 2:1, na verdade, depois nós vamos pular para o 2. Ele descreve uma grande destruição. Ele descreve uma situação muito ruim. Uma situação na qual muitos de nós não iríamos suportar. Essa passagem ela vem trazendo consequências de situações vividas naquele lugar. E o que me trouxe, o que me deu a entender nesta situação, que Deus, quando Ele tem um propósito, Ele até permite, mas Ele não deixa falido. Ele não deixa do jeito que está. Ali Joel, um menino muito novo, menino mesmo. Ele vivenciou tudo aquilo. Ele viu a família dele derrotada. Ele viu o campo, a cidade, o bairro que ele morava caindo em ruínas, sendo destruídos. E eu fiquei pensando, realmente, ele é um menino, não tinha muito o que fazer. Mas o interessante é que no meio desta situação toda, dessa destruição, a família de Joel, eles tinham o conceito bíblico, eles tinham reverência à palavra, às escrituras. Então Joel, por mais que vivenciasse tudo aquilo ali, ele tinha algo de bom no coração. Essa fase vai passar. Eu não sei nem o que está acontecendo, mas está estranho, está difícil de aceitar. E Joel, ele cresce, ele torna um menino grande, um jovem grande. E ali ele começa a observar a ira daquele povo, a revolta daquele povo, a tristeza, a angústia. Famílias destruídas, desacreditadas, sem saber de fato como que iria recomeçar.
Joel, por ser um menino, hoje ele cresceu, ele ficou meio sem o que fazer. Ele só não sabia que Jesus já tinha sondado o coração dele, já tinha escolhido ele. Então Joel, eu fiquei pensando, assim, meu Deus, como que um menino ouve o comando do Espírito Santo de Deus e vai falar com a multidão que aquilo ali não era para a morte, que Deus iria restituir? Porque é difícil um menino de 17, 18 anos chegar aqui na frente da igreja e falar: olha, fique em paz, amanhã vai cair um salário e meio na tua conta. Já pensou, pastor? Um jovenzinho, olha, eu não tenho experiência nenhuma, mas eu sinto que algo de bom vai acontecer. Mas eu acredito que se você desacreditar disso aqui que você está vivendo e acreditar no que eu vou falar com você, vai ter vinho novo, vai ter alegrias. E não é que foi isso? Deus chama Joel, ele aceita e ele começa a falar: eu sei o que vocês estão sentindo, eu entendo o que vocês estão sentindo. Vocês perderam tudo, os meus pais também perderam tudo. Mas se vocês continuarem nesta situação, a tendência é piorar. Mas eu tenho algo para contar, para falar com vocês. Vamos olhar e vamos tentar resgatar o que ficou perdido. Nós estivemos lá no cenário, mas nós não precisamos trazer o cenário para nossas vidas. Vamos aproveitar que nós sobrevivemos e vamos reconstruir. Eu acredito que Joel ali, ele não mediu esforços. Ele falou, refalou, se posicionou para trazer aquele povo ao acreditar, a voltar a sonhar, a tentar restituir o que estava perdido. E o interessante é que Joel entrando, falando com pessoas mais velhas do que ele, mais experiente do que ele não se intimidou. Ele deixou bem claro: hoje você não tem nada. Hoje o cenário na qual você vive, a tua casa, a tua família, tua terra, está tudo destruído. Você não tem nada. Mas eu tenho certeza que aí dentro de você existe esperança, existe uma luz. Pegue esse pouquinho de coragem e vamos lutar juntos. Vamos fazer valer a pena. Vamos resgatar o que está perdido. E de tanto Joel falar, de tanto Joel se colocar, de tanto Joel ficar de frente, falar o que deveria ser feito, o povo conseguiu entender que se eles continuassem daquela forma, nada iria adiantar. O povo entendeu que com obediência, com perdão, olhando para o cenário, Deus ainda é maior, e eles entenderam isso. O Senhor lhe restituiu aquele lugar. O Senhor levou paz para aquele lugar. O Senhor fez do morto ao vivo. O Senhor trouxe alegria para aquele lugar. E aqui eu termino a história que vocês conhecem de Joel. Porque eu precisei fazer esse resumo, para nós entendermos que não foi só Joel que passou por dificuldade. Ele não foi o primeiro e nem vai ser o último. Hoje existem famílias, hoje existem mulheres, hoje existem homens que lá atrás, lá na sua infância, viu a tua casa sendo destruídas, vendo suas famílias
e na ruína sem poder fazer nada. Quantas mulheres aqui como eu viu a tua casa sendo defasada, você abrindo a porta do armário, não ter o que comer, não ter o que beber, não ter nada. Você abrir a porta do quarto e ver a sua mãe chorando, em desespero, porque ela não sabia como que ela iria alimentar os filhos. E você tão pequenininho, tão pequenininha, contemplando aquilo tudo sem poder fazer nada. Quantas vezes você viu o teu pai chorando? Quantas vezes você viu o seu pai com raiva? E você achou até que fosse você o motivo dessa raiva? Angustiado, triste, desesperado, porque ele estava vivendo aquela crise. Ele estava vivendo aquela situação, porque ele não queria que você passasse por esta situação. Quantas mães tiveram seus filhos sendo maltratados, ficando na casa dos outros, ficando com um ali, outro aqui, apanhando na mão dos outros, sofrendo na mão dos outros. E ela em si não podia fazer nada, porque ela tinha um compromisso de sair, trabalhar para trazer algo para comer, porque era ela e Deus. E você tão pequenininho, tão pequenininha, vendo aquele cenário todo. É triste, é muito triste. Hoje nós vimos muitas mulheres, homens, com bloqueios emocionais, com problemas de relacionamentos, com dificuldade de entender, de compreender. É rígido, não consegue aceitar as coisas, batem de frente. Muitas das vezes não é culpa dele, não é culpa dela. Elas viveram em um cenário de dor. Elas viveram em cenários na qual eu e você talvez não iria suportar. Então hoje é mais fácil ela responder dessa forma, ele responder desta forma, do que falar: eu estou ferido, eu não estou nada bem, a minha infância foi assim, foi assado, eu vi a minha mãe apanhando, eu vi meu pai roubando para trazer para dentro de casa, ouvi muitas coisas, e hoje eu cresci, mas eu não consigo deixar isso de lado, eu não consigo me ver livre, eu não consigo romper essa parte da minha vida. Joel, ele também poderia ficar assim. Era muito novo, Gisele, quando ele viu a casa, a família, a cidade sendo destruída. Ele poderia ter bloqueios, ele poderia se revoltar. Cresci, agora eu mando eu que me mando, né? Eles fazem assim, agora eu fiz 18 anos, 22 anos. Agora eu sou dono do meu nariz. Agora vamos ver como que eles vão lutar comigo. E muitos entram nessa revolta e vai para a vida errada, vai para a prostituição, vai para o roubo, que é mais fácil, porque não suporta mais ficar calados, não suporta mais a dor que causaram neles. Talvez hoje você esteja aqui na igreja, anos de igreja, é batizado, presta serviço com tanta excelência, faz tantas coisas legais, mas só Deus sabe, só Deus sabe. E você, quando anda o seu coração, como anda a tua alma,
Como anda o seu dia a dia? É aquele fantasma que não deixa você em paz. São aquelas vozes que não deixam você pular, só ir desse caos, desse pensamento. Você tenta avançar e aquela situação te puxa para trás. Você tenta reagir e aquela situação vem com mais força, te puxa para trás. E como eu saio disso, Fabiola? É você se perdoando. É você olhando para o teu cenário e deixar bem claro, eu vivi nesse cenário, mas eu não preciso carregar esse cenário comigo. Eu cresci. Hoje eu tenho voz, hoje eu posso escolher. Talvez você já escolheu, você está aqui comigo, sentado ouvindo a palavra de Deus. Mas será mesmo que você abandonou tudo aquilo que você viveu na tua infância, na tua adolescência? Será que você foi restaurado mesmo com as palavras que você ouviu? Será mesmo que você perdoou? Será mesmo que você conseguiu largar tudo aquilo que não presta? Será que você conseguiu romper aquelas palavras negativas que você usa para poder te saciar, porque você não consegue dar conta da responsabilidade? Nós temos liberdade. Deus, Ele nos deu total liberdade. Ele não vai invadir se você não quiser. Até porque Ele sabe muito bem onde dói, onde precisa ser tratado. Ele sabe muito bem os lugares que eu e você não deixamos ninguém tocar, ninguém falar, ninguém se aproximar. E o tempo vai passando. E o que nós vamos fazer? Permanecer? Engavetar? Ou nós vamos fazer como Joel? Joel é um menino ainda. Ele não levou nenhum trauma. Ele entendeu que aquela fase iria passar e passou. A tua fase precisa passar. Você precisa escolher a vida que Deus está te dando hoje. Você não precisa ficar remoendo o que você viveu no passado. Você não precisa trazer resíduos do que fizeram com você no passado. Se você conseguiu chegar até aqui, é porque Deus já tinha planos na tua vida, já tinha te escolhido. Não seria outra pessoa além de você. E se você conseguiu chegar, ei, reaja. Reaja. Reage, porque se você não reagir, o cenário que você viveu lá no passado, de pobreza, de destruição, de confusão, de fofoca, de desânimo, tudo isso vai permanecer. Situações que você ouviu, viu e falou, eu não quero mais. Eu vou sair de cena. Isso não é para mim. Quem disse que não é para você? Deus está esperando só o teu reagir. Não espere outro agir por você. Reaja. O tempo que você viu a tua casa em ruínas, o tempo que você sofreu, hoje quem tem que testemunhar, hoje quem tem que abrir a boca, hoje quem tem que falar o Deus que você serve é você. Não tem como você pedir alguém para falar o que Deus fez por você. Esse tempo de espera, deixa para os novatos. Esse tempo de espera, deixa para quem vai chegar, porque você já passou. E hoje o tempo que você tem é para abrir a tua boca e falar o que Deus fez na tua casa, na tua família, com teus filhos. Hoje é dia das mães.
Eu costumo dizer que Dia das Mães são todos os dias. Mas Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele separou um dia para muitos entenderem que existe uma mãe, que aquele cenário que ela viveu precisa ser respeitado, precisa ser acolhido. Quantas mães choram neste momento, neste exato momento? Quantas mães pedem ajuda porque não tem o que dar para os seus filhos? É uma loucura dentro de casa, ela não consegue ver o melhor. Será mesmo que eu e você hoje estamos nessa situação? Ou nós estamos alimentando o que já passou? Quando nós alimentamos o que já passou, nós temos que nos responsabilizar e tirar Deus desse negócio. Deus, Ele entra para fazer tudo completo. Agora, se eu e você ficamos remoendo o que já passou, ai, não tem como. Não tem como. A restauração, a restituição, quando Deus entra, é por completo. Talvez você esteja aqui comigo, pensando como que vai ser quando você sair daquela porta ali. Deixa eu falar uma coisa para você. O restituir de Deus já entrou em providência há muito tempo. Desde o momento que você entrou por essas portas para adorá-lo em espírito e em verdade, Ele já restituiu o que estava quebrado, o que estava sujo, o que não estava correto. Ele já entrou e já fez proezas. E você vai fazer o quê? Vai ficar parado? Não fique paradas. Reaja. Reaja, porque existem outras mulheres que precisam da tua ajuda. Existem outras famílias que precisam da tua ajuda. Se for guerrear, se alimente aqui, para você ir forte para essas guerras aí fora. Tem famílias precisando de apoio. Tem famílias necessitando de ajuda emocional. E você já sabe o que fazer, você já teve a tua experiência. Você vai passar porque não é com você? Ou você vai guerrear junto com ela porque você sabe que é muito ruim passar por determinadas situações? Deus, Ele te trouxe aqui nesta noite para te encorajar, porque o cenário que você vivia, Ele já restituiu tudo. Se você conseguiu chegar neste lugar, é porque você veio agradecer. Se você chegou neste lugar, é porque você acredita naquele Deus que um dia tirou você do cenário de pobreza, de morte, de confusão. Ele já sondou tudo. Agora Ele quer uma reação da tua parte. Ele quer saber de você. Vamos continuar? Ou vai ficar remoendo o que já passou? Deixa de lado. Deixa de lado aquele cenário. Porque hoje nós temos responsabilidades. Não somente como você, mas com seus filhos. Com seus filhos. A pastora Liliane, ela falou algo muito sério aqui. Orem, nós mães, orem mesmo pela nora. Ora mesmo pelo rapazinho que vai estar namorando com tua filha. As gêmeas têm 9 anos. E eu sempre conversei com elas. A mamãe, quando você tiver uma determinada idade, a mamãe vai orar com você. Deus, Ele vai enviar um menino, um rapaz bom, honesto,
que confia e que acredita nas Escrituras. Você não vai namorar qualquer um. Eu já profetizo o genro, pastora. Porque se você não profetizar, o mundo vai abraçar. O mundo vai trazer da pior forma. Aí aquele cenário de morte, de confusão, de bebedeira, de confusão dentro do lar, você vai ver ele de novo. Quantos de nós vimos nossos pais embriagados, bêbados, batendo na nossa mãe? É uma confusão, uma briga, uma discórdia. Talvez eles não tiveram a oportunidade de orar, essa sensibilidade de se conectar em buscar uma pessoa certa. Eu e você temos. E eu já falei com as minhas filhas: a mamãe vai orar com vocês. O varão que vai chegar vai ter que saber a Bíblia. Antes nós brincávamos. Não sei se vocês brincam ainda, pastora Silvia. Vai entrar sim, mas ele vai conhecer minha pistola. Vai conhecer minha pistola. Vem conversar comigo. Mas hoje não. A melhor forma de você trazê-los é acolhendo, mostrando a palavra, ensinando a palavra, abraçando como filhos, abraçando para eles se sentirem confortáveis, confiantes, para não fazer o que os pais fizeram. Vamos orar sim pela nossa geração, para eles não vivenciar o que talvez muitos de nós vivenciamos. Cenários que não era para ser vividos, mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos alcançou. E hoje nós não precisamos mais viver naquele cenário. Deu certo. Deu certo. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Talvez você esteja se perguntando: Fabíola, como que eu vou restituir os meus traumas? Como que eu vou restituir a minha identidade, os meus sonhos? Foi tão difícil. Eu não tive condições de entrar em uma escola, em um curso, em uma faculdade. A minha mãe não tinha condições. Hoje eu carrego essa angústia, essa dor dentro de mim. Porque muitas coisas que eu queria ser, eu não consegui. Muitas coisas que eu queria fazer, eu não fiz. Porque eu olhava para minha mãe, eu olhava para o meu pai, eu conseguia entender, mas eu ficava angustiada. E o tempo foi passando, eu ainda carrego isso comigo. Muitas situações que aconteceram, que eu me calei, hoje ainda dói. Hoje ainda faz eu ficar pausada em certas atitudes que eu preciso tomar. Talvez esse trauma está esperando uma chance sua. Talvez esses sonhos que vocês embargaram, porque no momento que vocês sonharam estava difícil, foi difícil, vocês embargaram. Talvez a tua casa, tudo aquilo que você pensou em fazer, em algum momento você teve que deixar, porque as condições não foram favoráveis, e você teve que deixar, e isso vem te corroendo. Talvez você não consegue dialogar. Talvez você não consegue sentar com tua esposa, com teu esposo, com teus filhos. Porque lá no passado você não teve isso. Você não teve quem te ajudasse. Você não teve quem olhasse para você e dissesse: vai ficar tudo bem. Se você errar, vai ficar tudo bem. Se você não for,
Você teve que se virar sozinha, muito nova. Você teve que ir trabalhar sozinha, muito nova. Você teve que sair e ver, tomar certas responsabilidades que ainda não eram para você. E hoje isso dói, hoje isso te incomoda, hoje você sofre por isso, porque você vê suas amigas, você vê teus amigos, tudo de canudo, tudo avançando e você ali. E isso dói. Doía porque você conseguiu romper. Deus, Ele te trouxe aqui nesta noite para falar com você, especialmente com você, que tudo aquilo que um dia você achou que não iria conquistar, que você não iria restituir, Ele vai restituir hoje. Tem alguma coisa aí na tua mente, no teu coração, para ser restituído? Eu tenho tantas coisas, tantas coisas. E eu falo para o Senhor, Deus, tudo que eu não consegui, como o Senhor me deu a oportunidade de estar viva, saudável, me ajuda. Me ajuda. E talvez, se não for eu, que o Senhor ajude as minhas filhas. Faça acontecer com elas. Para que a tua graça, para que a tua palavra venha fluir na minha vida. Porque às vezes nós pedimos tanto, tanto, tanto e esquecemos dos nossos filhos. E nos cobramos. Vamos parar de nos cobrar. Porque às vezes o que a senhora não conseguiu, a Gisele vai conseguir. Talvez o que Gisele não conseguiu, a Maria vai conseguir. E está tudo bem. É sobre isso. Só não pode desistir. Olhar para os seus filhos, olhar para a tua casa, para a tua família e dizer: nós chegamos até aqui. Então até aqui o Senhor nos ajudou. E se o Senhor nos ajudou, ei, levanta as tuas mãos. Arranca aí o que está te incomodando, o que impede de você avançar. Temos mulheres experientes aqui, mas que faltam tantas e outras coisas para fazer. Tantos sonhos a serem realizados. Eu olho para a Vanusa e eu fico tão orgulhosa. Eu quero ser como você quando eu crescer, Vanusa. Eu quero ter esse dom, esse talento, esse amor, esse carinho. Quando você coloca, eu sinto a presença de Deus na tua vida. E é por isso que as coisas ficam assim fluídas. Existem mulheres aqui com potencial altíssimo, mas devido às consequências, situações, deixaram de lado. Vê aí na tua mente. Eu vou orar com você. Nós vamos orar. E a nossa oração será para que Deus restitua tudo aquilo que você achou que estivesse perdido, que não tivesse mais chance de vida, de alegria. É a tua casa, é seu trabalho, são tuas amizades, é o seu ministério. Vamos orar ao Senhor. Coloca a mão no teu coração. Olha, Deus, a tua palavra nos diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E nós acreditamos em Ti. Nós acreditamos em Ti. Assim como o Senhor usou o profeta Joel para levar palavras de ânimo, para levar palavras, Senhor, de restituição, de perdão,
para aquele povo, Jesus. Nós te pedimos agora, restitui dentro de nós o que estiver quebrado, destruído. Traga vida, traga alegria, Senhor, para que nós possamos continuar esta caminhada que o Senhor nos concedeu. Nos dê condições, Jesus, de levar a Tua palavra. Nos dê condições, Jesus, de abrir nossa boca e falar que o Senhor fez e fará maravilhas em nosso meio, Pai. Jesus, existem famílias aqui neste lugar. Existem mulheres, existem homens que acreditam no Teu poder, na Tua construção. Deus, então entra agora, Senhor, com providências. Entra, Senhor, com a Tua palavra e resgata o que tiver, Senhor, tudo errado, e traga, Senhor, o Teu conserto nesta noite. Pai, não deixa do jeito que está. Não permita, Jesus, que nós saímos daqui, Senhor, sem a certeza que o Senhor é conosco, que o Senhor não perde batalha. Não nos deixe sair daqui, Jesus, sem entender, Senhor, que o comando, que a última palavra vem de Ti, Pai. Restaura, Senhor. Restaura, Jesus. Vai agora no oculto e traga, Senhor, o Teu equilíbrio. Vá agora no oculto, Senhor, onde nós não permitimos acesso. Entra, Senhor, e cura. Tira todo bloqueio, tira toda dificuldade, tira todo empecilho, todo impedimento. Mas não deixa, Jesus, que os Teus filhos voltem para suas casas desacreditados, sem ter a certeza, Jesus, que o Senhor já entrou na guerra com cada um deles, e vai ser uma guerra vencida, porque o Senhor, quando entra na guerra, é a guerra vencida. É uma guerra, Senhor, que o inferno tem que sair, Senhor. É uma guerra, Senhor, que os demônios não ficarão, Senhor. Vem agora, Jesus, e traga o Seu transbordo na vida de cada um aqui presente. É que eu te oro e te agradeço, Jesus, pela Tua graça, pela Tua bondade e misericórdia. Aleluia. Ministério de louvor está aí. Você que precisa de uma oração, você que entendeu que você não guerreia sozinho, você que está passando por dificuldade e não vê solução, acha que está difícil, eu te convido a vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. Existem guerras que sozinho não tem como. Existem guerras que você precisa chamar o dono da guerra, que não perde batalha. Não lute sozinho. Não guerreia sozinho. Guerreia com aquele que não perde batalha. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui eu agradeço a minha rica oportunidade no nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.